Então agora eu vou mostrar para vocês aqui na Web of Science como vocês vão fazer para carregar a base utilizando o processo de download com o formato CSV, que é o que eu recomendo. Reparem que agora, olha só, está aqui a opção exportar para Excel. Por que isso aconteceu? Aconteceu isso porque no vídeo anterior, quando estava mostrando para vocês o processo aqui na Web of Science, eu deixei selecionado o formato Excel. Então, por padrão, ele vai entender que as próximas vezes que eu quiser fazer o download, eu vou querer esse formato. Mas não é o que eu quero, tá? Então, você já não vai mais fazer essa opção. Você vai ter que vir aqui agora em mais, ó, e mudar o formato, tá? Você não vai clicar aqui, senão ele vai baixar no formato Excel, tá? E aí você vem aqui, ó, outros formatos de arquivo, ok? Eu venho aqui em outros formatos e aí eu vou selecionar primeiro os arquivos que eu quero separar aqui, né? Ou no caso fazer o download. Então eu quero fazer o download de 62 arquivos, tá? Mesma coisa, eu quero o formato completo, olha só, formato completo e referências citadas. Quando nós pegamos no Excel, era só vir aqui em registro completo. Agora eu quero esse, tá? E agora sim, qual é o formato da saída que você vai baixar o arquivo? Você escolhe, tá vendo? Ó, quais são os softwares que você utiliza normalmente? Então eu tenho essas opções, ó. Eu tenho, como na Scopus eu tenho o formato Biblitex, HTML, tá? Texto sem formatação, que é CSV, tá? Eu tenho separado por tabulações, tá? Esse WIN é do Windows. MAC é do Mac, tá? É da Apple. E tem essas duas opções, para quem usa Mac e para quem usa Windows. Eu recomendo você baixar nesse formato, UTF-8, que não dá erro, tá? Eu clico no UTF-8 e agora sim, ó, eu mando exportar, tá? Então estou exportando para o meu computador, que é um Windows, e o sistema aqui, ou melhor, o padrão, né, dos textos vai ser esse aqui, o TF-8, que é o que nós normalmente utilizamos, pessoal. Então exporta, tá? E aí quando eu mando exportar, ele vai baixar, já vai começar o processo. Como são só 62 artigos, vai ser rapidinho o processo e o arquivo vai ser bem leve, tá? Aqui, ó, 504 KB. E aí, se eu vir aqui, ó, eu vou abrir aqui minha pasta Downloads para vocês verem. Olha só o que aconteceu. No formato aqui, no padrão Scopus, ele baixa com o nome Scopus. Na Web of Science, ele não baixa com o nome Web of Science, tá? Baixa com esse nome aqui, Cevadrix, tá? E veja que eu tenho dois arquivos, tá? Um no formato do Excel, que foi o que nós abrimos no vídeo anterior, e o outro formato não é CSV, tá? Esse aqui é o formato TXT, ó. Se você clicar e abrir esse arquivo, olha como é que ele vai aparecer para você aqui. O formato é diferente daquele que nós vimos anteriormente, tá? Ele abaixou aqui para nós aqui na minha outra tela. Olha só, ele abaixou com o quê? Com bloco de notas. Tá? Olha só como é que fica. Então, é um padrão também muito utilizado para quem trabalha com linguagem de programação. E o TXT aqui, o bloco de notas que ele abre, é legal, é tranquilo para trabalhar porque a gente consegue baixar no Excel utilizando o CSV, que é o que eu vou mostrar para vocês agora. Processo também bem tranquilinho, tá? Então eu venho aqui, ó, mesma coisa, dados, ok? Venho na opção aqui, ó, ou aqui, obter dados. Eu vou vir aqui nesse atalho que tem no meu computador aqui, na minha planilha, ok? E agora eu venho em downloads e olha só apareceu essa opção, porque está em arquivo de textos, tá? Esse outro formato aqui, ó, que é o XLSX, ou seja, planilha de Excel, ele não aparece. Então nem tem como a gente errar. Será que eu estou carregando o arquivo certo? Quando eu coloco arquivo de textos, só vai dar essas duas opções. Se eu mudar aqui, ó, para todos os arquivos, aí apareceu mais um.
Então, para evitar erro, arquivos de texto, tá? E aí eu carrego ele, importar. E aí ele vai fazer o mesmo processo que nós fizemos com a Scopus, tá? Ele vai abrir uma janelinha aonde nós vamos ver se está tudo certo e aí a gente manda carregar aqui a nossa base. Já está conectando com a fonte, né, que é aquele arquivo TXT que nós acabamos de baixar. E olha só como é que ficou, tá? Mesma coisa, né? Se você for olhar aqui, ó, tudo separado, bonitinho, por coluna, né? Lógico que os nomes aqui, pessoal, já sabe que aqui os rótulos mudam, né? Aqui é só a sigla, diferente da Scopus, que é o nome completo. Então, AU eu sei que é autor e assim por diante, tá? Veja se está certo a origem do arquivo, se é Unicode ou TF8, que foi exatamente esse formato que nós baixamos. Aqui tem uma diferença. Aqui, ó, tá por tabulação, é diferente da Scopus, que a gente coloca o delimitador como vírgula, tá? Se você colocar aqui como vírgula, olha só, vamos colocar aqui vírgula. Vamos ver o que acontece. Olha só, ele carrega tudo numa coluna só, tá? Então, às vezes a gente não se atenta a esse detalhe e não sabe onde é que está o erro. Na Web of Science, eu tenho que colocar tabulação, porque o formato lá é assim, tá? O TXT. Legal, então eu coloco dessa maneira, ok? E aí eu mando carregar, tá? Então tenho aqui com base nas 200 primeiras linhas e mando carregar. Aqui na Web of Science, pessoal, às vezes dá um errinho quando nós fazemos esse processo. Vamos ver se vai dar agora, tá? Porque às vezes o nome, aqui o cabeçalho, ele não lê, ele não entende o Excel. Aí você tem que puxar ele. Nesse caso deu certo, tá? Apareceu o cabeçalho aqui, mas tomem cuidado. Às vezes ele coloca o cabeçalho como sendo a primeira linha aqui. Aí você tem que pegar, dar um Ctrl C aqui e colocar o cabeçalho aqui para cima, tá? E aqui eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou excluir essa consulta, tá? Para depois eu poder salvar em qualquer lugar e não ter problema dele ficar tentando buscar essa base para estar atualizando. Então eu excluo e pronto. Então meu arquivo está aqui, ó, bonitinho, tá? Tudo separado por coluna, ok? Os DOIs, tudo certinho, igual a gente tinha na Scopus. E reparem que quando a gente faz esse processo, pessoal, ele já traz aqui para nós com o nome original, da onde ele pegou os dados, tá? Então nem temos o trabalho de ter que renomear aqui. Aqui já apareceu o Scopus e você já sabe que esse Cevdrix é da Web of Science. Legal? Até mais.